Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a Carmen, responsável aqui pelo canal Entre Linhas by Carmen, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como aumentar o tapete formoso. Então o passo a passo saiu para vocês ontem, tá? Já está disponível aqui para vocês no canal com 2 squares. E nesse vídeo aqui eu fiz ele com 3 squares e estou trazendo aqui a dica de como aumentar ele, como fazer, tudo bem explicadinho, você vai encontrar aqui, tá bom? Na sequência do vídeo, logo depois da explicação, eu vou estar mostrando para vocês, então, a resenha completinha dele, quanto de material eu gastei, quais os materiais que eu usei nessa peça, tá bom? Tudo direitinho aí para vocês. Então, já deixa aquele like aí para mim, ativa aí o sininho de notificações. Quando você se inscrever, você precisa ativar o sininho de notificações em todas, porque assim você vai receber todos os vídeos. Muita gente se inscreve e esquece de ativar o sininho que aparece ao lado, e aí não recebe todas as notificações de vídeos que eu posto aqui, tá bom? Se esse vídeo aqui te ajudar de alguma maneira, por favor, compartilhe ele nas tuas redes sociais, para os teus amigos, para as tuas amigas crocheteiras aí, para as tuas clientes também, para elas estarem vendo essa peça linda e maravilhosa aqui. Já posso dizer para vocês que eu amei o resultado. Se você quiser ver fotos dele, assista o vídeo até o final e vá lá me seguir no meu Instagram, que ele vai estar lá no Instagram também, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. Vou passar aqui bem brevemente para vocês uma explicação, então, como você vai fazer o tapete formoso com 3 squares para ele ficar maior e qual a adaptação que eu precisei fazer para dar certinho, tanto essas careiras que seguem aqui como o bico de acabamento. Então, se você seguir aqui, o seu tapetinho vai dar super certo também. Você vai emendar os squares, como eu explico lá no passo a passo. Ao invés de você colocar somente 2, você vai colocar 3, tá? Então, você coloca 3 squares, você faz a emenda conforme o passo a passo, que é bem fácil, tá bem explicado lá. Aí, na carreira seguinte, ao invés, lá no passo a passo, com 2 flores, nós ficamos aqui com 15 pontos altos. Nessa peça aqui, com 3 flores, nós vamos ficar aqui, nessa primeira carreira aqui, dos pontos altos separados por uma correntinha, nós vamos ficar aqui, ó, com 24 pontos altos, tá? 24 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz exatamente como no passo a passo, bem certinho, tudo direitinho, sem alteração nenhuma, só com esses aumentos, certo? E aí, temos que fazer uma alteração nessa parte aqui, tá? Porque aqui não vai bater exatamente os pontos, mas eu já vou explicar para vocês como fazer essa alteração e vocês vão ver que é super fácil. Eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz lá no passo a passo, tá, pessoal? Eu vou ficar aqui nessa parte, nessa última carreira aqui com 30 pontos altos, tá? Ficamos, então, nessa carreira aqui, a última carreira que nós fizemos aqui, com 30 pontos altos. E aqui, em cada um dos bloquinhos da curva, com 10 pontos altos, assim como no passo a passo. Você vai fazer exatamente igual ao passo a passo lá na parte curva, porque é exatamente igual. Só vai ter a diferença aqui no nosso nessa parte aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês agora e vocês vão ver como é fácil, simples e não tem mistério. E aí, o restante do trabalho é exatamente igual como no passo a passo, tá? Você vai seguir o passo a passo, então, e vai dar tudo certo.
Eu já fiz o outro lado e vou fazer esse lado aqui, essa lateral aqui com vocês, e aí vocês vão seguir o trabalho certinho. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar a minha agulha. Eu vou deixar esse ponto alto sem fazer, eu vou deixar essa correntinha sem fazer e esse ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, tá? Na segunda correntinha que nós temos aqui na parte reta. Então, eu vou pular o ponto, a primeira correntinha e o primeiro ponto alto e vou vir aqui. E daí, eu vou fazer a sequência de um ponto alto, no próximo mais um, e no próximo mais um, tá? Duas correntinhas, pulo dois de base, pulo mais esse e venho no próximo, tá? Olha que fácil que é esse trabalho aqui. Duas correntinhas, vou pular esse mais esse, venho no próximo. Sempre preciso pular dois pontos de base, certo? E fazendo os motivos de 3 pontos altos, tá? Você vai fazer isso até chegar aqui no fim, tá? Então, vão fazendo aí, eu já vou dizer pra vocês quantos bloquinhos deu na lateral. Fiz toda aqui a minha carreira, então, como eu expliquei pra vocês, ó, podem ver que aqui vai sobrar só a correntinha, e aí o ponto alto que nós tínhamos deixado aqui na parte oval, tá? Se você fizer lá conforme o passo a passo, você vai ver que sempre sobra lá no passo a passo, nessas partes aqui, somente um ponto. Então, foram essas adaptações que eu tive que fazer. Você vai ficar com 12 bloquinhos desses em cada lateral, tá? 12. 12, desse lado aqui também 12. Então, sempre veja se você tá fazendo tudo do mesmo jeitinho, tá? Então, 12 bloquinhos desses de pontos, de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na volta toda do trabalho, você vai ficar com 62 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Depois que você fez só essa mínima adaptação aqui, tá? Então, eu ensinei um lado, você vai ter que fazer isso nas duas laterais, tá? Pra dar certinho a contagem de pontos. Por que que tem que dar... pessoal, outra dica, tem que dar número par aqui nessa carreira, tá? Porque nas próximas, nós não vamos fazer mais aumentos, nós não vamos aumentar os pontos. E aí, se não der número par aqui, o nosso bico de acabamento não dá certo. Então, fica a dica aí pra vocês, mas... Se vocês fizerem seguindo o passo a passo e somente essas duas adaptações, aí o trabalho de vocês vai dar certo, tá? Agora, daqui pra frente, segue o passo a passo normalmente e daqui a pouco eu volto pra mostrar o tapetinho pronto pra vocês. Aqui está a nossa linda peça finalizada, então, tá? Eu fiz ela com as dicas que eu dei aí pra vocês. Vou estar passando agora pra vocês quantidades de material que eu gastei e o tamanho que essa peça ficou, tá? Essa minha peça aqui, pra vocês verem como ela é bem econômica, tá? Esse tapetinho aqui, vou deixar fotos pra vocês dele bem aberto aí, tá? Depois, porque as pessoas dizem que eu não deixo, não vem o meu tapete, tá? Realmente aqui na câmera, às vezes, fica complicado de ver ele todo, mas olha como que ele ficou. Eu deixo fotos no final aí pra você fazer print, tá bom? Então, esse meu tapetinho aqui, ele ficou com 71 centímetros no comprimento, então, um tapetão bem grandão, tá? Como vocês podem ver, eu fiz ele com 3 squares. E ele ficou com uma medida de 46 centímetros e meio, então, 46 centímetros, tá? Ficou um ótimo tamanho, ficou uma peça muito linda, tá? Muito linda mesmo.
quero estar fazendo aí em outras cores. E o peso total dessa minha peça aqui, por esse tamanhão que ele ficou com 330 gramas. Então, aí, bem econômico. Já vou passar para vocês aí as cores e a quantidade de material que eu usei. Para fazer os squares, então, eu usei essa cor aqui, tá? Que é bem linda. E essa cor aqui. Essas duas cores que eu usei, que é desse Cisne Multi Art, tá? E eu usei 30 gramas para confeccionar a flor e mais o square verde ao redor, eu usei 30 gramas nas 3 flores, tá? Na base do meu tapete, eu usei essa cor aqui, tá? Que é a cor caramelo. Quanto eu usei dessa cor aqui em todo o tapete? Então, eu usei na base, eu usei nessa carreira aqui e nesse biquinho de acabamento aqui. Eu usei 227 gramas, tá? Então, foi a cor que eu mais usei aí, tá bom? E do marrom que me surpreendeu, eu fiz 3 carreiras no marrom aqui, né? Que é essas duas do destaque aqui, mais a carreirinha, e eu usei 75 gramas aproximadamente, um pouquinho menos, mas eu arredondei para mais. Muito pouquinho material, certo? E o marrom que eu usei foi esse marrom aqui, ó, tá? Ele já tá aberto, já usei em outros vídeos aí, usei no... em outros... porque ele está rendendo muito, tá? Então, e também esse marrom tava um pouquinho mais fininho que o normal, tá? Então, por isso que ele ficou um pouco mais leve o meu trabalho, acredito, e acredito que ele vai ficar bem maior, um pouco maior na largura também, quando o fio tiver assim, numa grossura normal, tá? Esse aqui tava, em alguns pedaços desse fio aqui, parecia que ele era até o fio 4, tá? Então, pessoal, vocês vão me perguntar aí por quanto vou vender essa peça aqui. Eu não vou mais estar falando para vocês por quanto vou vender. Eu vou fazer um preço sugestivo a partir de tanto para vender, tá? Então, eu vou estar vou estar sugerindo para vocês uma peça como essa. Ela não é muito trabalhosa, tá? Ela é fácil de fazer se você seguir o passo a passo. E a dica que eu dei aqui para aumentar, você vai ver como ela é muito fácil de ser feita, tá? Então, a partir de R$ 35. Claro que você vai depender do quanto você paga no seu material e quanto tempo você leva para fazer, tá? Eu fiz ela super rapidinho, porque olha, depois que você assistiu o passo a passo uma vez, você não precisa mais do passo a passo para fazer, porque ela é muito fácil, ela é muito rápida de ser feita e fica essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, maravilhosa, né? Eu amei esse resultado dessa peça aqui. Confesso para vocês que eu quero fazer no tamanho com 2 squares e no 3 squares para ter aqui na minha pronta entrega também, tá bom? Já estou vendo ela para fazer essa peça aqui sem square. Então, aguarde aí as cenas do próximo capítulo aqui no canal. Já deixa aquele like aí para mim. Beijão para quem ficou até o final e tchau, tchau!